Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Vamos para a nossa série, né, Família, mês de junho, mês de maio, mês da família, pastora Sayonara. Aqui, cada domingo nesse mês vai ter alguém ministrando aqui, eu, pastor Reginaldo, missionária Jace. Nós vamos estar falando sobre família, como foi assim no ano passado, vai ser benção em nome de Jesus. Amém. A paz, gente. Microfonia. Amém, irmãos? Socorro, mesa. Glória a Deus. Quem que arruma aí com nós? Vou chegar para cá. Amém, meus irmãos? Confesso que esse tema família, eu amo falar de família, sou apaixonada com esse tema. Então é um prazer falar a respeito de família. O diabo fica doido, começa a interferir até no microfone. Amém, gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa série. Muito obrigada, Senhor Deus, por podermos aprender mais do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos direciona todos os dias. Eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, Deus, através de mim. Essa palavra pertence ao Senhor. Deus, que o Senhor venha nos dar, Deus, revelação da Tua palavra. Pai, abra, Senhor Deus, os nossos olhos, abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui, Deus, diferentes, transformados, restaurados, curados pela Tua palavra, pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Não é segredo, né? O quanto o diabo, ele tem investido nas nossas casas, investido na família. Nós precisamos entender que família, ela é um projeto de Deus. Foi Deus quem instituiu a família. Foi Deus que fez acontecer a família, desde lá no princípio, né? Nós precisamos entender que a família, embora o mundo tenha distorcido, Deus instituiu a família através de um homem e de uma mulher, mandou com que o homem e a mulher multiplicassem. O Senhor, irmãos, Ele ama família, né? E por que o diabo investe tanto nas nossas famílias? Para tentar destruir, para desestabilizar. Porque uma família destruída, irmãos, é uma sociedade destruída, né? Lá em Salmos, se nós vamos ler Salmo 128, lá o contexto, né, do texto, ele fala que a família que teme ao Senhor, ela é uma família abençoada. E é uma família que ela dá testemunho para a sociedade. As pessoas olham aquela família, elas tomam aquela família como referência, e os membros daquelas famílias vão ser homens e mulheres de Deus, que dão frutos na sociedade. A nossa família, irmãos, ela é o bem mais precioso que o Senhor, Ele confia nas nossas mãos. O bem mais precioso. Então nós temos que cuidar. O que a palavra fala? Que os filhos são herança do Senhor. O que é herança, né? A herança, ela é um presente. A herança, nós não trabalhamos para ela. É assim ou não é? Nós não trabalhamos. A herança é algo que nos é dada. É um presente, algo que nos é confiada. Então nós não podemos pegar a nossa família e levá-la de qualquer jeito. Conduzir a nossa família, a nossa casa, de qualquer forma. Nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, com temor, para que a nossa família glorifique ao nome de Deus.
E tudo tem que começar desde lá do início, desde o princípio. Levanta a mão para mim aqui, quem que ainda é solteiro, quem está no processo de escolha. Deixa eu ver, levanta alto assim, para eu enxergar. Amém. Irmãos, presta atenção. Escolhe direitinho, amém? Aproveita que você está no processo, escolhe direitinho. O Senhor, Ele abençoa, mas quem escolhe é você. Deus, Ele não vai vir aqui na terra e vai falar para você assim, ó, casa com ele, casa com ela. Então, irmão, se você é de Deus, eu espero em nome de Jesus, amém? Homens e mulheres de Deus, escolha um homem e uma mulher de Deus para sua vida também. Porque, irmão, se você escolhe o capeta para você casar, você não vai dar conta. Então nós precisamos escolher direitinho, busque uma pessoa que ame. Qual que é o segredo, gente? Case com alguém que ame mais a Jesus do que você. Porque se essa pessoa ela ama mais a Jesus, irmãos, ela vai cumprir tudo que está lá na Bíblia. Ela vai fazer o máximo para ela ser uma bênção dentro da sua casa. Não vai ser perfeita, amém? Não somos perfeitos. Mas escolha direitinho em nome de Jesus. Comece o negócio da maneira certa. Às vezes a gente fica tão desesperado para desencalhar, para arrumar alguém, né? Ser humano é carente. E sai escolhendo de qualquer jeito. Misericórdia. Irmãos, você vai colher o fruto da sua má escolha. Infelizmente. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa família. Há um trabalho para nós, há um esforço que nós precisamos fazer todos os dias. No nosso casamento, com os nossos filhos, em comunhão, somos uma equipe, amém? Então já vamos começar a entender que nós não somos adversários que moram dentro de uma mesma casa. Nós somos aliados um do outro, somos uma equipe. A equipe, quando cada um está ali no seu papel, no seu lugar, executando aquilo que o Senhor confiou a cada um, o negócio anda. A equipe ela só tem a ganhar, a equipe ela só tem a frutificar, a dar fruto, a dar bom testemunho. Mas a gente sabe também, né, irmãos, que não é um comercial de margarina, amém? Aqueles comerciais que passam uma família linda, sorridente, feliz, a perfeita. Não existe, né? Temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas, temos os desafios todos os dias. E é por isso que é importante essa série, né? Porque hoje eu quero trazer para vocês, a série é o Caráter Santo de Cristo na Família. Eu quero falar a respeito de Jesus puro e consagrado e a família pura e consagrada. A importância do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, ser pura e ser consagrada. E quem é o nosso espelho para isso? Quem nos ensina os passos que nós devemos seguir? Irmãos, a gente é tão tonto que os direcionamentos, eles estão todos na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente fica batendo a cabeça, desesperado, sendo que o Senhor já deixou para nós o caminho, as direções que nós devemos seguir, tudo aquilo que a gente precisa executar para que a nossa casa dê fruto, para que a nossa família cresça, para que as coisas prosperem dentro do nosso lar. Né? Quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro. Né? Vontade do Senhor que nós tenhamos um lar abençoado, um lar de amor, um lar cheio de respeito, um lar carinhoso. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa mente para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, para que a gente consiga, em nome de Jesus, honrar o nome do Senhor com a nossa casa. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro 1 Pedro 1. (15 e 16). Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Jesus, a sua santidade, Jesus nos ensina, irmãos, a seguir com os seus passos, a buscarmos santidade.
E a santidade, ela precisa estar em todas as áreas da nossa vida. A santidade, como estamos falando de família hoje, precisa estar dentro do nosso lar. A nossa família precisa ser um modelo, seguir o modelo da santidade de Cristo, né? E eu não quero colocar um peso, irmãos, sobre a vida de vocês, da perfeição, né? Volto a falar, porque a gente precisa entender que a santidade, ela não é sobre perfeição, mas ela é sobre separação. Nós precisamos entender que nós somos um povo separado. Deus nos separou, né? E Ele alinha o nosso caráter. A vontade dele é que o nosso caráter ele seja alinhado com o caráter de Cristo, que é um caráter santo, que é um caráter puro, é um caráter reto. Jesus, ele passou por todas aquelas coisas. Jesus viveu nesse mundo onde nós vivemos. Jesus foi tentado de todas as formas, veio em forma de homem, né? Teve todos os sentimentos que nós temos, carne, humano, mas Jesus não se corrompeu. Jesus permaneceu puro, santo. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Como família, nós precisamos refletir essa santidade de Cristo. Nós não podemos deixar com que a nossa casa, com que os nossos filhos, com que o nosso casamento se corrompa. Então nós precisamos nos dedicar, estarmos firmes, para nós não cedermos às tentações, irmãos, aos desafios diários que nós vamos ter todos os dias. Irmãos, como esse mundo tem investido para que a destruição da família padrão de Deus se acabe. Daqui uns dias nós vamos virar exceções de tão corrompido que está o negócio, de tanta bagunça que está o negócio. Hoje em dia nós vemos homens, pais, que não assumem o seu papel de sacerdote dentro do lar, o seu papel de cabeça dentro do lar. Nós vemos mulheres que agem como generais dentro de casa, que dá ordem em tudo, que comanda tudo, tudo tem que ser do jeito. Nós vemos filhos que desobedecem os pais, que desrespeitam os pais, que falam alto com os pais, falam palavrão, batem portas. Irmãos, e daqui para frente é só ladeira abaixo. É bíblico, né? Mas, irmãos, nós precisamos lutar. Nós não podemos entregar. Nós não podemos aceitar com que essas coisas entram dentro da nossa casa. Nós precisamos estar firmes. Firmes. Sabe, eu tenho sentido muito no meu coração que o Senhor, Ele quer levantar um povo diferente. Eu sinto de Deus que é um tempo de restauração. Sabe, de restauração de lares. Sabe, de restauração de homens, de restauração de mulheres, de restauração de filhos. Infelizmente, irmãos, hoje, coisas têm se tornado mais importantes do que pessoas. Nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas. Nós queremos enriquecer, nós queremos adquirir bens, nós queremos prosperar financeiramente. Nós gastamos a maioria do nosso tempo em outras coisas, em trabalho, e nós estamos esquecendo do bem mais precioso que nós temos, que são os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nosso relacionamento. A gente desgasta tanto que quando a gente chega em casa, quando a gente entra para dentro de casa, a gente não tem forças para dar atenção para os nossos filhos. A gente não tem forças para escutar o que o filho quer contar lá a respeito da escola. Irmãos do céu, em nome de Jesus, muda sua mente, amém? Seu filho é precioso. Quando seu filho for falar com você, para, olha no olho dele e escuta o que ele está dizendo. Às vezes a menina está o dia inteiro lá na escola, doido para chegar em casa e contar o que aconteceu. Aí começa a falar, não, tá bom. Já entendi, papai já entendeu, a mãe já entendeu, tá bom, tô cansado.
E às vezes você está cansado mesmo, irmão, porque você está o tempo inteiro gastando o seu tempo com coisas, com bens, e esquecendo que há de mais precioso, que é a sua casa, que é a sua família. Os nossos filhos precisam de nós, irmãos. A sua esposa precisa de você. Seu marido precisa de você. Nós precisamos dedicar uns aos outros para que tudo funcione. Quanto tempo você não senta à mesa com a sua família? Irmãos, eu falo muito isso aqui com as mulheres. Invistam numa mesa na sua casa. Às vezes você está lá pensando na televisão, pensando no guarda-roupa, num trem, não tem uma mesa. Invista numa mesa na sua casa. Invista em sentar com a sua família à mesa e partilhar pelo menos uma refeição por dia. Irmãos, mesa é lugar de alegria, é lugar de gargalhada, é lugar de contar histórias. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de perdão, é lugar de restauração. Mesa, irmão. Compra uma mesa, nem que seja aquelas de plástico, se você tiver apertado, bota lá com 4 cadeirinhas. Mas coloca o hábito dentro da sua casa de sentar com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo e ter esse momento de comunhão. O povo hoje, na hora do almoço, pega o prato, vai lá um para a sala, um para o quarto, um para o celular. Para com isso, amém, irmãos? Faz a experiência, se desafie, faz isso aí uns diazinhos. Depois vocês me contam o que aconteceu. Amém? Então vamos seguir. Jesus, irmãos, Jesus era um exemplo de pureza no coração. Jesus, ele viveu a integridade mesmo sob pressão. Jesus passou por tudo aquilo que ele passou até chegar à cruz. Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado. Né? Olha lá em 2 Coríntios, precisa abrir. Lá em 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus cumpriu com o seu propósito até o fim. Jesus no deserto, quem lembra? Satanás confrontou Jesus com a palavra de Deus. Jesus o rebateu com a palavra de Deus. Jesus não amoleceu. Jesus permaneceu firme, irmão. Hoje em dia eu não sei o que está acontecendo com o povo. Qualquer pressãozinha externa do mundo, qualquer pressão da sociedade, a gente se deixa levar. Qualquer coisa é motivo para que o nosso coração se corrompa. Hoje nós estamos vivendo a geração de que tudo é normal, de que tudo pode, tudo bem. Não é nada demais, irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar. O Senhor quer levantar uma geração de famílias saudáveis, de famílias de Deus, de famílias que outras pessoas sem esperança vão olhar e vão ter como exemplo. Para que você se glorie, não, para que o nome do Senhor seja exaltado. Não ceda às pressões. Não ceda às pressões emocionais, às pressões morais e espirituais. Quantas ideologias. Irmãos, nós precisamos conversar com os nossos filhos. Bobo você que acha que o pequenininho não está sabendo de nada que está acontecendo. Sabe de nada, inocente. Às vezes você vai chamar seu filho para conversar, para explicar algo, seu filho já vai falar para você assim: não, já escutei isso lá na escola. Irmãos, converse com os seus filhos. Fale com os seus filhos. É muito mais fácil você explicar as coisas para o seu filho na luz da palavra de Deus, através da Bíblia, do que o seu filho aprender lá fora de uma maneira totalmente errada. É seu filho, é responsabilidade sua. Somos nós que estamos gerando o caráter dos nossos filhos. Então converse, irmãos. A gente viveu os dois extremos, né? Nós tivemos uma época lá atrás dos nossos pais, onde eram homens muito duros em relação a mostrar afeto, carinho, né? Mas eram os pais mais duros que chegavam, rasgavam o verbo, falava, ensinava, matou ninguém, né? Nós chegamos vivos aqui.
Mas faltava o amor, o carinho. Hoje a gente foi para outro lado. Hoje nós vivemos uma geração onde sabe abraçar, sabe falar que ama, mas uma geração que não sabe exortar os filhos, que não sabe ensinar os filhos do jeito certo e correto. Irmãos, se nós não ensinarmos da maneira certa, na maneira que a palavra de Deus nos ensina, os nossos filhos vão aprender totalmente errado lá fora. Porque, infelizmente, eles vão conviver com outras pessoas que não exercem a fé que nós temos. E se nós não sentarmos, conversarmos, ensinarmos, discipularmos, falarmos, nós vamos perder os nossos filhos para esse mundo, irmãos. Sabe, o povo distorce. Existe o versículo que fala, né, um direcionamento que fala, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que lá na frente ele não se desvie. Tem pessoas que acham que isso é promessa de Deus. Isso não é promessa, isso é um direcionamento, isso é um ensinamento. Exige o nosso trabalho e o nosso esforço. Se você não ensina, se você não direciona, ele vai se perder lá na frente, irmãos. Infelizmente, ele vai se perder. Então nós precisamos lutar pela nossa casa. Nós precisamos evitar contaminações. Assim como Jesus fazia. Você tem vigiado as coisas que os seus filhos têm assistido? Você tem vigiado as coisas que você e sua esposa assistem? Irmãos, hoje está difícil o negócio, viu? Que às vezes você vai assistir um trem que não tem nada a ver, quando vai ver o negócio já virou para outro lado, que pior ainda. Eles estão tentando botar a goela abaixo da gente, tudo que é errado aí fora. Desenhos, você tem observado os desenhos que seu filho assiste? Irmãos, você precisa ter um filtro na sua casa. Você precisa assistir antes do seu filho assistir. Você precisa observar e ver o que seu filho, né? Hoje, assim, com a correria do dia a dia, a gente terceiriza, né? Vai para a televisão, vai para o celular, vai para as coisas, vai. E às vezes a gente nem está dando conta, irmãos, do que tem sido empurrado goela abaixo das nossas crianças. Esses dias, tempo atrás, as crianças estavam assistindo televisão, um desenho. A hora que eu fui olhar, uma estrelinha que era um menino com uma faixinha na cabeça, falando afeminado, e no desenho ele falando que estava tudo bem, que ele podia ser quem ele quisesse ser, ainda chamando a outra de amiga. Sim, né? Meio afeminado, irmãos. O povo está tentando enfiar as coisas na cabeça das nossas crianças de tudo que é forma e de tudo que é maneira. E se você não olhar, se você não observar e vigiar, os nossos filhos estão sendo discipulados. Estão sendo discipulados por músicas, que hoje em dia sangue de Jesus nem se fala. Daqui uns dias já não tem, né? A maioria das músicas nem instrumento tem mais. Irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar, igreja. Conversas. Irmãos, que meio você tem andado? Você e sua casa, você e sua família. Vou repetir uma fala aqui do pastor alguns dias atrás. Não é errado nós termos amigos do mundo, amém? Até porque não somos ET, né? Nós convivemos com pessoas. Mas se você tem só comunhão com gente do mundo, e você não tem andado com irmãos em Cristo, irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Irmãos, nós precisamos andar juntos uns com os outros. Nós precisamos andar com pessoas que creem nas coisas que nós cremos, que falem as mesmas línguas que nós falamos. Aí nós ficamos naquele ambiente onde conversas, nada a ver, conversas impuras que fica falando, e nós estamos ali o tempo inteiro recebendo aquele tipo de conversa, aquele tipo de ambiente, e as crianças estão passando, volto nas crianças. Criança passando, irmãos, criança é igual esponja. Às vezes você acha que ele não está absorvendo nada, ele está absorvendo tudo o que está acontecendo ali naquele ambiente. Nós precisamos vigiar, irmãos.
Nós não podemos nos deixar levar. Jesus permaneceu puro o tempo todo. Jesus andou com todo tipo de pessoa, mas Jesus não se contaminou. Irmãos, desculpa a fala. Você tem trazido outras pessoas para o seu relacionamento entre você e sua esposa? Através de filmes, através de pornografia? Irmãos, nosso casamento tem que ser um casamento santo, amém? É você e sua esposa e você. Quantos casais, irmãos, têm trazido a pornografia por meio da sua relação? Irmãos, em nome de Jesus, se estiver esfriando, ora ao Senhor. Começa a olhar, peça ao Senhor que traga, fala: Senhor, me mostra onde que eu preciso melhorar. O que eu preciso buscar para que meu relacionamento melhore? Se está difícil a relação, irmão, vai no médico. Mulheres também, vá no médico, procure tratamento médico. Não tenha vergonha, isso é natural, amém? Vá no médico, procure ajuda. Irmãos, mas não deixe com que a pornografia entre dentro do seu relacionamento. Não terceirize um trabalho que é seu e que é da sua esposa e vice-versa. Cuide do seu casamento, irmãos. Seja puro no seu casamento. A mulher que você escolheu, o homem que você escolheu. Às vezes é normal com a rotina. A rotina ela vai passando. A gente tende a ficar preso na rotina. Irmão, invista no seu relacionamento. Às vezes a gente passa por problemas, por dificuldades, mas fala com o Senhor. Fala: Senhor, traz a minha memória. Por que eu apaixonei? O que foi que me chamou a atenção, Senhor? Dá fogo aí, Espírito Santo. Ajuda. Mas lute, irmão, pelo seu casamento. Faça coisa. Sabe qual que é o nosso erro? É achar que às vezes a gente está em crise e a gente acha que é a gente que tem que receber. Eu não vou fazer porque ele não faz por mim ou ela não faz por mim. Irmãos, faça você. Dê o primeiro passo. Seja você o primeiro a lutar pela mudança da sua casa. Lute pela sua casa. Volta lá atrás, irmãos, você e sua esposa, seu esposo e você. Vocês começaram sozinhos, só vocês dois. Sabe o que acontece com muita casa? Vêm os filhos, as pessoas descuidam do casamento. Aí quando os filhos casam e vão embora viver as suas vidas, o casamento acaba. Aí vem depressão, vem crise de ansiedade. Porque é como se o mundo estivesse acabando. Irmãos, eu amo meus filhos, amo mesmo. Deus sabe o quanto eu amo meus filhos. Mas já estou doida para eles crescer e cuidar da vida deles, ter a família, me dar neto. E eu e o Flavinho poder voltar só nós dois para nós viajar, aproveitar. Irmãos, esse é o sentido. A pessoa que você escolheu é aquela que você vai envelhecer com ela. Hoje em dia, qualquer crise, qualquer coisazinha, já é motivo para chutar o balde. Já é um motivo para desanimar, para parar. Lute pela sua casa, irmãos. Busque a santidade dentro do seu casamento. Irmãos, a sua boca não é sepulcaiado. A sua boca não é para sair coisa impura. A sua boca não é para sair palavras de maldição. Quando aqui nós vimos Jesus amaldiçoando os outros? Mandando o povo para tudo que é canto, para tudo que é lugar. Se vocês me entendem. Irmãos, respeitem uns aos outros dentro da sua casa. Pai eterno. Tem família que vive um inferno dentro de casa, gente. Jesus está longe, o Espírito Santo está longe, Deus está longe. Respeite. Uma casa, ela não é gerada com gritos. Irmão, seu filho vai endoidar, vai pirar, se dentro da sua casa só tem grito, só tem confusão. Quem que aguenta? Você aguentaria chegar no lugar e ficar lá 24 horas no meio de gritaria, confusão, tiro, porrada e bomba? Irmãos, em nome de Jesus, conta até 10, manda oxigênio para o cérebro. A hora que vier a raiva, que vier o nervoso, respira.
Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem a essência de Cristo em você. No meio da confusão, no meio do desespero, no meio do nervosismo, respira e pensa assim: o que Jesus faria no meu lugar? A sua boca, irmãos, não é para amaldiçoar. A sua boca não é para ferir. Muitas vezes uma palavra, ela dói muito mais do que um tapa na cara. Muitas vezes você fere muito mais com aquilo que você fala do que se você chegar a alguém e bater em alguém. Quantos relacionamentos feridos, quantos filhos feridos, quantas famílias destruídas por falta de vigilância. Irmãos, peça sabedoria a Deus. Lá em Tiago fala que a sabedoria ela vem dos céus. E o Senhor, Ele dá para aquele que pede. Então peça sabedoria. Se você tem um temperamento mais explosivo, ore ao Senhor. Fala: Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Me dá sabedoria. Mas não deixe, irmãos, a sua boca ser impura. A sua boca ser algo que desagrada a Deus. Não deixe com que a sua boca seja aquela que vá trazer destruição para dentro da sua casa. Nós precisamos manter a nossa pureza, amém? Então, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente conversa, com os nossos hábitos. Tudo aquilo, irmão, que nos desvia do foco de Deus. Às vezes tem coisa que nem é pecado, diretamente falando. Mas o que Paulo fala? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas, irmãos, que se não vai acrescentar na sua vida, larga para lá, sai fora. Amém? Nós precisamos cultivar a transparência e o perdão. Lá em Efésios 4. Deixa eu ver a hora. Efésios 4, abre lá comigo. Efésios 4, 25, 32. Vou lendo aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha aí que nós acabamos de falar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, impura, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai os Espíritos de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sejais uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Irmãos, na caminhada nós vamos ser ofendidos, dentro da nossa casa, ali no meio da família. Às vezes, um vai falar algo que vai te ofender, que vai te machucar, vai causar uma ferida ali. O que a palavra nos ensina? Perdoa. Sabe como que é fácil perdoar, irmãos? Olha para Jesus, o que Ele fez por nós. Olha para Jesus. Porque a maior prova de perdão que existe na face da terra foi Jesus ter se entregado por mim e por você. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos por tudo que Jesus passou por nós, nós entendemos que nós não somos dignos de não perdoar alguém. Então perdoa, irmãos, por mais que a ferida seja grande, perdoa, mas abre o coração, seja sincero com Deus. Fala: Deus, olha, aconteceu isso e isso,
Senhor, ele fez isso comigo hoje, falou assim, ela fez isso, os meus filhos, aconteceu algo. Senhor, me ajuda, está me ferindo, está doendo, está machucando. Deus, mas eu escolho perdoar. E, irmãos, perdão não é amnésia. Nós não vamos esquecer. Só que vai chegar uma hora que a gente vai lembrar da situação e aquilo não vai me trazer mais dor. Não vai trazer mais desconforto. Então perdoe e ore se precisar 1, 2, 3, 20, 30, 50, 100. Mas perdoe. Pais, peça perdão para os seus filhos se necessário. Às vezes, na hora do calor, na hora do erro ali das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, nós passamos a conta. Saiba voltar atrás, não é feio não. Você não vai perder o respeito. Você não vai perder a sua autoridade. Se você chegar para os seus filhos e se desculpar, volta lá, fala, me perdoa, estava nervoso, passei da conta, fiz isso porque eu te amo. Irmãos, o perdão ele precisa fazer parte. Casamento, irmãos, meu Deus. O casamento ele é um exercício de perdão. Ele é um exercício de perdão, irmãos, porque a gente se bica, não é assim? Tem dia que a gente acorda com os hormônios meio esquisitos. Tem dia que acontece um trem estranho lá no trabalho. Tem dia que acontece alguma situação na vida. E a nossa tendência de ser humano vai ser transferir essa frustração para quem está perto da gente. Para quem a gente tem intimidade. E vai ser marido, vai ser nossa esposa, vai ser nossos filhos. Irmãos, casamento é um exercício de perdão. Perdoe. Não seja bicudo e bicuda, amém? Perdoe. Peça perdão. Lembrem-se, tenham isso sempre em mente. Somos um time, trabalhando para o mesmo propósito. Não somos adversários. Satanás tem tentado tirar o nosso foco da questão de equipe e tentado nos colocar como adversários uns dos outros. E nós não somos adversários. Perdoe, irmãos. Se comunique. O que eu falei lá atrás. Converse. Fale. Não guarde para você. Já viu uma pedra quando você deixa ela muito tempo numa terra? Quantos aqui já foi criança, foi brincar na terra e levantou a pedra? Além de mim aqui. O povo hoje não brinca muito na terra, né? Quando você levanta a pedra, o que tem debaixo dessa pedra? Um monte de bichinho, né? Tatu, minhoca. Assim é a nossa alma. Se nós formos guardando tudo que vai acontecendo, todas as ofensas, tudo que nos machuca, nós vai guardando. Uma hora vai acontecer o quê? Vai dar bicho. Aí o que vai acontecer? Doença. Depressão, ansiedade, dores pelo corpo. Irmãos, converse. Engraçado que nós fazemos o que há de mais íntimo lá dentro do quarto e a gente não conversa. E a gente não sabe sentar, olhar no olho um do outro e abrir o coração. Irmãos, e isso talvez vem de uma cultura lá de trás, né? Talvez você foi gerado num lar onde não tinha conversa, onde não tinha relacionamento, foi criado um para um lado, outro para o outro, aquela coisa dura e seca, esquisita. Mas Jesus veio quebrar essas coisas, amém? Então você pode começar a fazer diferente. Olha que legal. Você pode quebrar isso dentro da sua casa. Então abra a sua boca. Fale. Amém? Pureza, irmãos. Outra coisa, pureza nas prioridades. Olha lá, achei que eu ia acabar rapidinho, já estou eu falando demais. Pureza nas prioridades. Cristo priorizou a vontade do Pai acima de tudo. Olha lá, João 4,34, não precisa abrir. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Tudo que nós formos fazer como família dentro da nossa casa, finanças, educação de filhos, uso do nosso tempo,
tudo que nós formos fazer dentro da nossa casa tem que ser direcionado ao Senhor. Deus precisa estar no centro de tudo e de todas as coisas. Nós precisamos pensar da vontade do Senhor. Dessa forma que eu estou executando, dessa forma que eu estou fazendo, está agradando ao Senhor. A maneira que eu estou administrando as finanças do nosso lar está agradando a Deus. Estou fazendo da maneira correta, a forma que eu estou conduzindo a minha casa com os meus filhos, o meu casamento, a forma que eu estou conduzindo, está agradando ao Senhor. Jesus, o tempo todo, sempre pensou na vontade do Pai. Tudo que Jesus fazia apontava para Deus. E tudo que nós fazemos, irmãos, precisa apontar para o Senhor. Precisa apontar para Deus. Afinal, qual que é o nosso propósito? Glorificar o nome do Senhor em tudo que a gente for fazer. Em tudo, nós devemos glorificar o nome de Deus. Agora eu quero falar sobre consagração. A nossa consagração como entrega total ao Senhor. Jesus, irmãos, ele se ofereceu como sacrifício vivo. Olha lá, Hebreus 10. Hebreus 10, 5, 7. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes como holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito no meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus se entregou, irmãos, como sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmãos, o mundo quer trazer tudo, quer fazer goela abaixo, tudo que é de errado. Todas as ideologias, todas as crenças, tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas nós somos um povo separado, nós somos um povo de Deus e nós não podemos conformar as coisas desse mundo. Nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, apontando tudo nosso para o Senhor, consagrando tudo que nós temos e tudo que nós somos para o Senhor. Imagina Deus olhando para a sua casa, irmãos. Volta a falar, não existe lar perfeito, amém? Vamos ter dificuldade, vamos ter lutas, mas imagina Deus olhando para a sua casa, cada um dentro do seu papel, cada um dentro do seu lugar, tudo funcionando. Vai acontecer uns erros, de vez em quando vai haver uns estranhamentos, umas coisinhas ali, normal. Mas todos trabalhando, irmãos, para um bom testemunho, para a obra de Deus. As pessoas olhando para a sua casa, olhando e falando: nossa, há esperança para minha casa. Porque se Deus trabalhou nessa família, Ele pode trabalhar na minha. Irmãos, muitas vezes nós vamos ganhar mais pessoas através do testemunho do que falando e pregando para elas com a nossa boca. Então as pessoas vão olhar para nós, vão ver Cristo quando as coisas estão ali andando da maneira correta e certa. Nós precisamos lutar, irmãos, para a nossa casa. Nós precisamos consagrar o nosso cotidiano. Cristo, Ele sacrificou momentos simples. Olha lá, quando a gente vai ver Cristo, né? Cristo, Ele tinha refeições com os pecadores, né? Cristo conversava, trabalhava, estava ali no meio do trabalho do povo. Tudo apontava
para Deus. Então nós precisamos consagrar, irmãos, esses momentos da nossa casa, esses momentos da nossa família para o Senhor. Pensa que o tempo que você está tirando ali para passar com os seus filhos, irmãos, isso para as crianças é um tempo precioso. Você está investindo na vida do seu filho. Pensa um tempo que você está passando com a sua esposa, com o seu esposo, você está investindo no seu relacionamento. Irmãos, nós precisamos voltar aos cultos nos lares. Vou fazer uma pergunta aqui, responde para você. Quando foi a última vez que você reuniu a sua família e orou com ela? Lá na sua casa. Falando aqui na igreja, não. Quando foi lá na sua casa que você chamou a sua esposa e falou assim, vamos fazer uma oração aqui? Na hora das refeições, você agradeceu ao Senhor pelo alimento, você ensinou os seus filhos esse princípio, você chamou o seu filho, irmão, para quem toca aqui, canta, vamos louvar aqui um hino ao Senhor? Irmãos, olha quanto tempo precioso a gente perde. Quando eu falo isso, eu me incluo, tá? Olha quanto tempo precioso a gente perde. Irmãos, às vezes a gente perde cada oportunidade preciosa. Às vezes os nossos filhos chegam para a gente, faz uma pergunta, irmão, prega para ele. Fala de Jesus. Aproveita aquela situação difícil que seu filho teve na escola para você ensiná-lo à luz da palavra. Traga a palavra para ele, explica. Irmãos, nós estamos perdendo oportunidades preciosas. Os nossos primeiros discípulos, irmãos, estão dentro da nossa casa. Ore com a sua família. Ore junto. Jejue, faça um propósito, consagre os momentos ao Senhor. Volta a falar. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Não é promessa do Senhor, é direcionamento. Vai exigir trabalho, vai exigir esforço da nossa parte. Comece um culto semanal. Irmãos, às vezes você tem dificuldade de sentar lá 1 hora. Começa com pouco tempo, leia um versículo. Leia, ore, compartilhe. Crianças amam ouvir histórias. Gente, é só lá em casa ou na casa de vocês assim também? Amam ouvir histórias. Quando a gente começa a falar de histórias da nossa vida, aproveita, irmãos. Aproveita. São tempos preciosos. E se nós não estivermos alerta, esses tempos vão passar. Porque a vida está assim, ó. Esses dias mesmo tinha 20, eu estou com 42. Passa muito rápido, irmãos. Então nós precisamos estar atentos, aproveitar os tempos. Né? Nós temos um exemplo bacana, não precisa abrir, que está lá em 2 Timóteo 1,5, que fala que a família de Timóteo, ela é marcada pela fé sincera. É conhecida como a família da fé sincera. Imagina a sua família começar a ser falada aí. Falar, nossa, olha lá, vai dar certo, né? Uma família lá em Cristo fala, não, vai dar certo se eu pegar com Deus, se eu servir o Senhor, porque a família do irmão lá, ó, é uma família abençoada, é uma família de fé. Irmãos, estabeleça rotinas de devocional. É rotina, tem coisa que é chato de fazer. Tem coisa que a nossa carne não vai querer fazer. Mas estabeleça uma rotina. Bota como regra. A rotina no início ela é chata. Mas depois você não consegue mais ficar sem. É assim ou não é? Irmãos, nós precisamos, irmãos. E a gente tem vários testemunhos de família que colocaram a sua vida nos eixos. Começaram a buscar o Senhor. Começaram a orar como família e tiveram grandes testemunhos de restauração dentro da casa. Restauração de vício, restauração de casamento bagunçado, de coisas fora do lugar. Sabe, talvez você está aí pensando assim, não, mas minha casa está uma confusão. Talvez o diabo sopra na sua cabeça assim, ó, não tem jeito mais não. Não tem jeito. Larga para lá. Irmãos, tem jeito. Em Jesus tem jeito, irmãos. Em Jesus tem jeito. Começa você. Volto a falar, o nosso problema é que muitas vezes
nos focamos nas outras pessoas e nós esquecemos que nós podemos ser o primeiro a mudar. Quando a gente começa a mudar, a gente começa a contagiar quem está à volta. A gente começa a contagiar quem está perto. Então, creia na restauração. Nós não devemos servir ao Senhor somente porque Ele restaura, amém? Esse não é o sentido. Se for esse o caso, está tudo errado. Mas o nosso Deus é um Deus que restaura. Quando nós vivemos uma vida com Deus, quando nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador Jesus, quando nós cremos no Senhor de todo o coração, o Senhor, Ele nos presenteia, o Senhor, Ele restaura a nossa casa, Ele restaura a nossa família, Ele restaura o nosso lar. E eu queria deixar algumas perguntas para nós, para que você depois reflita. Primeira pergunta: as nossas escolhas glorificam a Deus? Pergunta aí para você mesmo. As escolhas que você tem tomado dentro da sua casa, dentro da sua família, o ambiente que você tem estado com a sua família, a forma que você tem conduzido o seu lar, as suas escolhas glorificam a Deus? Outra pergunta: há áreas que precisamos de purificação ou maior consagração? Irmãos, são perguntas que nós precisamos fazer. Aprendi com o Flavinho. Faça a pergunta certa. Tem perguntas que nós precisamos fazer. Pense, medite, mastigue isso durante a semana. Essas duas perguntas. A minha escolha está glorificando a Deus? Há áreas em que eu preciso de purificação e maior consagração? E eu quero deixar alguns desafios para você aqui. Se você já faz, irmãos, glória a Deus. Continue firme no propósito, não pare. Mas se você não faz, separe um momento semanal de oração com a sua família a partir de hoje. Você vai chegar em casa lá, você vai conversar, falar assim, vamos fazer? Essa semana, vamos tirar um dia aqui, tal dia. Nós vamos ler uma palavra do Senhor e nós vamos tirar um tempo para a gente orar uns pelos outros. Posso ouvir um amém? Amém? Irmãos, porque quando a gente assume um compromisso, a gente evita influências. Olha que maravilha. Você vai blindar a sua casa. Você vai começar a criar um hábito dentro da sua casa que vai blindar a sua família das influências erradas, das contaminações com o mundo. Interessante, eu já vi muita gente pregar lá em Josué 24:15, onde ele fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é promessa do Senhor. Não é promessa, irmãos. Já vi muito pregador falando, é promessa de Deus, que eu e minha casa serviremos. Não é promessa do Senhor, irmãos. Josué lá, ele estava renovando a aliança com Deus, com o seu povo. Nós devemos profetizar? Sim, amém? Profetize. Libere no mundo espiritual. Mas exige trabalho. Sua casa vai servir ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Amém, glória a Deus. Mas trabalhe para que isso aconteça. Ensine os seus filhos da maneira correta. Depois em casa, irmãos, leia Salmos 127 e 128. Salmo maravilhoso, que ensina ali direitinho os passos ali, de como uma família deve se portar. Nós temos Efésios 5, que fala muito a respeito do papel do homem, o papel da mulher dentro da casa. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos batendo a cabeça, porque nós não gostamos de ler a Bíblia. A palavra do Senhor, ela tem tudo que nós precisamos para termos uma família abençoada e uma família de sucesso na presença do Senhor. Nós só precisamos buscar conhecimento. Invista, irmãos, nos discipulados. Graças a Deus nós estamos numa igreja aqui, que tem discipulado para homem,
Tem discipulado para mulher. Vou falar homem, né? Que vai para o YouTube, fica feio. Tem discipulado para homem. Tem discipulado para mulher. Tem para criança. Invista, irmãos. Gaste tempo. Às vezes gasta tempo com tanta coisa. Invista em você. Invista na sua vida. Vai aprender. Dedique ao seu lar. Dedique à sua casa. Irmãos, eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo uma família lá. Tanto que Deus deve se alegrar, irmãos. E para encerrar, quero falar uma coisa muito importante. Talvez a nossa casa está uma baguncinha. Talvez os nossos filhos entram em fases estranhas. Fases que eles se afastam um pouco de Deus. Mas, irmão, houve um trem libertador tão simples, mas que eu guardei para a minha vida. Nós, meros seres humanos, não alcançamos o coração dos nossos filhos. Mas nós temos um Deus, que através da oração, nós alcançamos o coração dele, e ele alcança o coração dos nossos filhos. Ore pelos seus filhos, irmãos. Ore pela sua casa, não pare de orar, guerreie, ore pela sua casa, ore pela sua família, profetiza sobre a vida dos seus filhos, irmãos. Saia daqui, chega na sua casa, bota a mão na cabeça do seu filho e profetize, irmãos. Se você já falou alguma palavra de maldição, quebra, fala: Senhor, eu retiro toda palavra de maldição que eu lancei sobre a vida dos meus filhos, e profetiza bênçãos, irmãos. Profetiza maravilhas sobre a vida deles. Ora por eles, ora ao Senhor, peça ao Espírito Santo que faça morada no coração deles, peça ao Espírito Santo que traga eles para a presença de novo, mas ore, irmãos, ore, nós precisamos orar. Eu queria que você saísse daqui hoje com isso tão firme na sua mente, irmãos. Nós precisamos voltar para o lugar onde é o nosso lugar, o nosso papel dentro da nossa casa. Infelizmente, as famílias estão estruturadas porque as mães têm largado seus filhos nas mãos de outras pessoas, não têm educado seus filhos da forma correta, não têm assumido a sua responsabilidade. Os pais têm saído da posição de sacerdote dentro da casa, não têm exercido o seu papel de sacerdote. Os filhos têm desrespeitado os pais. Você quer viver, filho, muitos anos na sua vida? Honra seu pai e sua mãe. Se você quiser morrer cedo, desrespeita. É Bíblia. Honre, gente, e lute pela sua casa. Se nós estivermos cada um no seu lugar, lutando, orando, jejuando, consagrando, trazendo Deus, trazendo Jesus como centro, como exemplo da nossa família, irmãos, não tem como dar errado. Mesmo que venha uma turbulência de vez em quando, mesmo que passe um vento, não tem como dar errado. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Queria que você orasse pela sua casa. Ore nesse momento, aproveita. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por esses ensinamentos. Pai, nós te pedimos perdão, Deus. Nos perdoa pelas vezes que nós saímos, Senhor, do nosso papel, do lugar, Deus, certo e correto que era para nós estarmos. Nos perdoa, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha nos dar sabedoria. Dai-nos sabedoria do céu, Senhor, para lidar com as situações difíceis que nós sabemos que vão vir. Pai, em nome de Jesus, Deus, dai-nos paciência. Pai, dai-nos domínio próprio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos direciona, Senhor Deus, nos ensina a maneira correta, o jeito certo de fazer, Pai. Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Nós queremos orar pela nossa casa. Nós consagramos, Pai, a nossa família ao Senhor. Nós consagramos a nossa casa para o Senhor. Nós declaramos que nossos filhos são teus, nossos maridos, esposas, Deus, em nome de Jesus, tudo, Deus, é para que o teu nome seja glorificado. Nós declaramos, te pedimos da santidade, Deus. Nós queremos ter uma família santa.
Nós queremos ser uma família, Pai, que agrade ao Senhor. E uma família, Deus, que seja exemplo para outras famílias. Eu oro, Senhor, nessa noite para que haja restauração na casa dos meus irmãos. Para que haja cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, ajuda os meus irmãos a honrar o Senhor, Deus, com suas famílias, Pai. Cura, Senhor, o teu povo. Fortaleça, Deus, o teu povo, Senhor Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Família está nos planos do Senhor, amém? E a sua família também. A nossa família é do Senhor. Nossa casa é do Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos crer e viver assim. E que o Senhor nos abençoe para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até domingo que vem para a segunda palavra sobre família, em nome de Jesus.